Seja muito bem-vindo, comandante! E aqui estamos então na nossa segunda aula do curso SAF do SAF Semente, Árvore e Fruto, ou seja, a grande jornada da semente ao fruto, onde eu vou ajudar vocês a realmente cumprir todos os passos para que essa árvore ela cresça e rompa em prosperidade, dando o máximo de frutos possível. E aí, então, estamos aqui na nossa segunda aula do curso SAF, SAF, e nessa aula, ainda na semana de desconstrução, a gente vai falar sobre crenças. E por que é importante desconstruir crenças? O que eu preciso que você saiba, comandante, se você já não o sabe, é que é impossível você viver sem ter crenças. As crenças, na verdade, elas são os drivers mentais que a gente desenvolve como uma grande programação da nossa mente que ajuda com que você reaja e faça acontecer todas as coisas na sua vida. Então, toda vez que você quer dar um passo adiante, toda vez que você está de frente com alguma situação nova, o seu corpo, a sua mente, ele vai buscar nesses drivers, baseado aí nas suas crenças, qual a melhor atitude para você agir ou reagir em cada uma das situações. E com certeza, se você busca uma vida diferente, se você busca resultados diferentes e não está conseguindo, a culpa é das crenças que você tem hoje. E se por acaso você já conseguiu e tem resultados que você almejava e quer aumentar, a culpa também é das crenças que você tem hoje. Então, o mais importante, antes de ter os resultados, é você saber reconhecer essas crenças e, principalmente, conseguir modificar essas crenças para seguir para onde você quer. Ou seja, literalmente instalar novos drivers mentais. Isso faz parte da segunda parte do curso, mas não adianta nada você tentar chegar num computador e instalar programas se a memória desse computador está cheia. Se ele já tem uma programação e está trabalhando muito bem com aquilo. Prova disso são os resultados que você tem. Os resultados são decorrentes dessa crença. E o mais importante, sabendo que a gente não vive sem as crenças, é você entender que existem níveis para as crenças que você está carregando. E agora eu vou apelar aqui para o meu rascunho, para a minha lousa, e vou tentar explicar melhor isso para vocês. Então, acompanhe aqui, ó. Você tem vários degraus que representam a prosperidade onde você quer chegar. E aí você está aqui no primeiro degrau, você está graças a uma crença. O problema é que essa crença ela não deixa você avançar para o próximo nível, porque ela está descrevendo esse modo aqui. O que você vai ter que fazer é encontrar qual o fato que limita essa crença. Então, importante é você saber que toda a crença ela é limitada e o máximo que ela atinge é o fato que dá base para essa crença. E aí, meu querido comandante, o grande problema é justamente esse. Quando você tem crenças que muitas vezes você não desenvolveu ela, você simplesmente assimilou de uma outra pessoa, você desconhece esse fato. Esse fato aqui, você não consegue identificar qual a base dessa crença. E aí existe um procedimento que eu vou falar para vocês, que é justamente para você encontrar aí qual é o fato que limitou aquela crença, e quando você tem um fato, você tem um degrau sólido para poder dar o próximo passo. E aí você vai encontrar novas crenças. Essas crenças estão baseadas em outros fatos. E com isso você segue nessa escada para continuar prosperando.
Então, o grande lance desse esquema aqui que eu estou mostrando para vocês é que aonde você está, existe um limite. E esse limite é justamente porque você não está questionando as suas crenças. Então, voltando aqui para a nossa realidade e até, né, falando um pouquinho dessa situação que você acabou de ver aí, o que eu queria dizer para vocês agora, e falando bem de pertinho, é que todas as suas crenças devem ser testadas. E existem tipos de crença. Quais são os principais tipos de crença que a gente tem? Vou apagar aqui a minha lousa e vou voltar com ela para vocês aí. A gente tem as crenças, as primeiras, e que normalmente são aquelas que dão a direcionamento total aí para a nossa vida atual, são familiares. Depois, as principais, tá? A gente tem crenças religiosas. E por último, que também pesa, políticas. E com isso, pensando exatamente nesses três tipos de crença, você vai entender que cada uma desses tipos de crença, eles norteiam 95 a 99% de todos os resultados que você tem hoje. E você nem sabe disso, porque você não foi buscar os fatos que geraram essas crenças. Então, meu querido comandante, o que você tem que fazer a partir de agora é testar todas as suas crenças, encontrar o fato que gerou aquela crença. E quando você testa essas crenças, você vai ter que fazer isso com base naquilo que é natural. E a gente fala que é usar a BLN. Vou colocar aqui para vocês, então, um resumo de tudo o que a gente tem que fazer. E como todo começo, as atitudes que você vai ter que ter, elas são basicamente as seguintes. Vou lendo aqui para você, então, já que ele não quis se manifestar, entendeu? Você tem que ter 3 passos para conseguir evoluir e modificar e desconstruir as suas crenças. A primeira, você tem que questionar todas as suas crenças. Ele realmente não vai querer hoje. Então vamos aqui no manual. Você tem que questionar todas as suas crenças. Ou seja, da onde vem, qual a origem, né? E muito provavelmente você vai encontrar que ele tem base ou em histórias familiares, ou em histórias dentro da tua religião, ou dentro de aspectos políticos, aonde para se sentir pertencente a um grupo, você absorve todas as ideias desse grupo e muitas vezes não se questiona. Se você quiser evoluir, passar para o próximo nível, você tem que pegar essa crença, como a gente viu ali, ver qual é o fato que está baseando essa crença. Ou seja, testa essa crença na base lógica natural. Faz sentido isso que está sendo dito ou não faz sentido quando você olha com seus próprios olhos? E se você não encontrar a base lógica natural dessa crença, significa que essa crença ela tem que ser rejeitada. E uma vez que ela foi rejeitada, ela tem que ser descartada ou ser ressignificada. Por quê? Porque aí você conecta essa crença a um fato e esse fato passa a ser a base para o próximo degrau. Quando você for para o próximo degrau, você vai encontrar pessoas, situações e ambientes que são construídos com outras bases, com outras crenças, com outros drivers. E aí você passa a assimilar toda essa nova realidade, ou seja, você passa a subir aquele degrau. E aí passa a fazer sentido
que você consiga ressignificar todas essas crenças. No mais, o mais importante agora é você ficar com as experiências para assimilar mais essa aula. Então eu vou deixar aqui para vocês quais experiências que você tem que fazer para conseguir desconstruir crenças ruins e criar ou ressignificar para novas crenças. Então você vai listar quais são essas crenças em cada um dos aspectos, né, familiar, religiosa e política. Tem que identificar e entender como essas crenças afetam a sua vida. Dá um print aí nessa tela para você fazer essa lição de casa. Você vai testar essas crenças todas e encontrar o fato que gera cada uma delas. E aí, com esses fatos identificados, você vai estabelecer as crenças do próximo nível. Então, hoje, com um pouco de dificuldade aqui com as minhas lousas e as minhas apresentações, fica essa lição de casa para você aí, meu querido comandante, que é: quais as crenças que você tem que desconstruir para acessar o próximo nível? E se você fizer isso da forma correta, você vai perceber que a tua ambiência vai mudar, as pessoas ao seu redor vão mudar e os resultados que você tem vão mudar também. E você vai começar a entrar num fluxo. E como a gente costuma dizer, os milagres te encontram no caminho. Se você ficar parado por conta das suas crenças, nada de diferente vai acontecer. E com isso eu encerro essa segunda aula, deixando essa lição de casa aí para você. Amanhã a gente vai para mais uma desconstrução e queria aproveitar aqui, para deixar para você todos os links das minhas redes sociais para você acompanhar lá o Aprendiz da Prosperidade e Carlos Martinatti, onde eu posto mais questões profissionais e outras coisas que estão acontecendo, inclusive cortes dessas aulas para você ficar ligado e ficar inspirado em mudar de vida mais uma vez. Então, com isso, eu me despeço, comandante. Um bom treinamento para você e vamos juntos aí continuar desconstruindo para atingir os próximos níveis. Fui!